Olá amigos, 30 de março de 2021, legítima defesa em foco. Momento extremamente importante, notícia extremamente importante. Reforma ministerial com mudança em 6 pastas, bruscamente determinada pelo presidente Jair Bolsonaro. E a grande mídia esquerdista tenta dar a essa reforma ministerial duas análises, duas visões. Tenta impor, na verdade. A primeira é de que ela, ao ser determinada pelo presidente da República, fez instalar uma crise militar. E não é uma crise militar em favor dele, mas contra ele. A outra é de que, nessa reforma, ele apenas cedeu ao fisiologismo do Centrão, famigerado Centrão, para deixar suas posições, abandonar de vez suas posições ditas ideológicas por essa mídia contaminada e entregar todas as posições que ele defendia e os seus principais aliados de primeira hora defendiam. Há um aspecto que nos interessa em especial, que é o da designação de um novo ministro da Justiça. Falaremos um pouco adiante. Há uma crise militar? Sim, parece que sim, porque os 3 comandantes das Forças Armadas deixam os cargos simultaneamente. Isso é algo muito raro na história do país. O que acontece? O Ministério da Defesa, o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, fez publicar uma nota sucinta, seca, informando apenas que os 3 comandantes militares serão substituídos, ponto final. Agrega lá uma informação sobre comunicação em uma reunião que é completamente irrelevante. O foco central é esse. Os 3 comandantes gerais serão, os 3 comandantes militares serão substituídos, ou seja, do Exército, o da Marinha de Guerra e da Força Aérea serão substituídos. A imprensa esquerdista vem disso. Não, pediram exoneração em protesto contra Bolsonaro. Outra diz simplesmente que pediram exoneração, não foram exonerados. Isso pouco importa. O que é comum no noticiário da grande mídia é que essa mudança ocorre em clima de grande tensão. O general Fernando Azevedo era ministro da Defesa, foi substituído pelo general Braga Neto. A nosso ver, um nome muito melhor para o Ministério da Defesa. Sempre nos pareceu estranho que Bolsonaro designasse ministro da Defesa um general que se dispôs a ser assessor de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, e era da ativa. O nome nos parece muito melhor. Um dos órgãos de imprensa que noticiou o fato chega a afirmar que durante a reunião ocorrida nesta manhã, ainda nesta manhã, no Ministério da Defesa, com a apresentação do novo ministro da Defesa, essa reunião teria sido muito tensa, teria sido marcada por impropérios, troca dura de palavras, em que o comandante da Marinha teria ameaçado recusar a obediência. Isso é muito sério, muito sério. O que é que em que nós acreditamos? Acreditamos que Braga Neto, que é obviamente um general de 4 estrelas, obviamente um general muito antigo, que detém o respeito de modo geral no oficialato e na tropa, não só do Exército, mas das 3 Forças Armadas, será capaz de apaziguar essa crise, resolvê-la, promover uma transição natural no comando das 3 forças, que continuarão no seu rumo constitucional, no seu rumo institucional, e passar a fazer aquilo que é de sua índole, aquilo que ele sabe fazer, em termos de figurar em um ministério, que é ser ministro da Defesa. O seu histórico profissional o recomenda para isso, e não para o cargo que ele ocupava,
que era um cargo de natureza, de índole eminentemente política, obviamente estranho ao temperamento, à índole e à formação dos militares. Mas nós temos que acompanhar com cuidado. Não acreditamos que essa crise vá além. No tocante a ceder espaços ao Centrão, é óbvio, temos que reconhecer, porque não podemos admitir tapar o sol com a peneira, que a nomeação de Flávia Arruda, deputada federal do PL, para substituir o general Braga Neto na Secretaria de Governo, que responde pela coordenação política do Executivo e, portanto, pela interlocução política do Executivo com o Legislativo, é ceder espaço ao Centrão, é ceder espaço ao fisiologismo, é buscar a governabilidade por meio de acordos não muito éticos. Temos de dizer isso. Sempre dissemos aqui com toda clareza que manteríamos uma atitude crítica mesmo em relação ao presidente Jair Bolsonaro, embora apoiemos suas posições e embora trabalhemos sempre para ajudá-lo a governar. Flávia Arruda era uma carinha bonita da televisão que de repente casa com o corrupto governador, ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e ao substituir uma campanha eleitoral, catapulta uma carreira política inesperada. Esse é o perfil dela. As ligações dela não a recomendam. E, portanto, o nome, sob o ponto de vista ético, não é bom. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Agora, ela tem condições de favorecer a articulação política, tem condições de favorecer a interlocução política com o Legislativo? Assim, sem dúvida que tem. E é isso que Jair Bolsonaro busca com essa nomeação, que a nosso ver é lamentável. No tocante ao ponto mais focal, vamos então ao Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça não saiu do governo. Ele voltou ao seu cargo anterior de advogado-geral da União, cotado, segundo toda a grande mídia, para a próxima vaga ao Supremo Tribunal Federal. E isso é muito importante. Quem foi designado? O delegado de Polícia Federal, Anderson Torres. E aí poderia me dizer, delegado de Polícia Federal deve ser desarmamentista. Sabemos sim que 70% aproximadamente, pelo nosso cálculo tosco, dos delegados de Polícia Federal são desarmamentistas. Mas não parece ser esse o caso de Anderson Torres, pelas posições que ele expressou em sua vida, ao longo de sua vida profissional, que não foi só na Polícia Federal, mas foi também uma vida política. Ele foi durante 8 anos, chefe de gabinete, portanto um secretário parlamentar, do deputado Francisquini, também oriundo da Polícia Federal, e esse não desarmamentista, ao contrário, esse pró-armas. Deixando claro que a posição dele é uma posição pró-armas, e ele de fato tem esse perfil. Ele é amigo pessoal de Flávio, senador, filho do presidente da República, de Eduardo, deputado federal, filho do presidente da República, e as posições dele parecem ser as posições que nós defendemos, as posições do direito, as posições favoráveis ao acesso das pessoas de bem aos instrumentos necessários para a legítima defesa, os mais importantes, ou seja, as armas de fogo de defesa. Talvez até o porte, embora não saibamos exatamente a posição dele nesse sentido. Então, parece ser uma mudança que possa resultar em uma administração no Ministério da Justiça, naturalmente na estrutura administrativa do Ministério da Justiça e influindo positivamente sobre a Polícia Federal, para que os atos normativos ainda vigentes, tanto no âmbito do Ministério como no âmbito da Polícia Federal, contrários à lei, contrários à regulamentação da lei e desfavoráveis aos anseios da pessoa de bem pelo acesso a armas de fogo para a legítima defesa, sejam modificados ou sejam abolidos e tornados e substituídos por outros verdadeiramente concordantes com a letra da lei, com a letra da regulamentação, com o espírito da lei. Temos essa esperança e vamos naturalmente acompanhar e verificar como é que se mostra o novo ministro da Justiça.
Repito, não é uma má notícia. Não é uma má notícia. Vamos observar com atenção. Claro, já nos decepcionamos no passado. Vamos esperar que essa não seja mais uma das decepções. O momento, portanto, é extremamente sensível para o país. Todos devemos, porque queremos o bem do país, e é por isso que apoiamos o presidente Jair Bolsonaro. Queremos o bem do país, ficar atentos, portanto, ao desenrolar dos acontecimentos. Não acreditamos em uma extensão de crise, lamentamos a decisão sobre Flávia Arruda, mas isso não nos impede de continuar a apoiar os projetos do presidente Jair Bolsonaro. E o que queremos é que ele efetivamente use o seu poder como chefe do executivo para fazer com que prospere nos limites do seu poder. Porque é claro, se a lei, no artigo 10, praticamente impede o porte a todos os brasileiros, o presidente da República só pode pressionar, articular-se, negociar com o Poder Legislativo para que esse dispositivo seja modificado. Ele não pode atropelar a lei, não pode desferir um pontapé na lei e ignorá-la como um ditador que ele não é e não tem vezo para ser. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.